Olá, e aí? Vamos estudar o capítulo 42 do livro Os Mensageiros. Capítulo 42, o tema Evangelho no Ambiente Rural. O André Luiz, conversando com a Aniceto, conversando com o Vicente, ele descobre dos seus instrutores, aliás, é passado para ele, os seus instrutores, que o homem aqui na Terra ele gosta de explorar muito, ele gosta de aproveitar muito da natureza, mas não dá nada em troca. Ele se aproveita todos os momentos da natureza e não a repõe, não trata bem. Isso é uma colocação que está nesse livro desde 1940, 1945. Então, em cima disso, o Aniceto ele propõe ao André Luiz e ao Vicente eles fazerem um evangelho rural no meio da natureza. E o Aniceto comenta que eles vão ter assim bastante uma visão diferente de como é a natureza quando os pensamentos eles estão elevados. Então eles, no campo, a céu aberto, eles começam a ler a Epístola dos Romanos, no seu capítulo 8, que é a vida do cristão no Espírito. E ele vai falar justamente do item 19 ao item 21, que fala a respeito da criação. Para a gente tomar muito cuidado, não só com os nossos filhos que nós criamos, não só com o nosso trabalho que nós criamos, não só com a nossa vida, com a nossa pele que nós criamos, que temos a responsabilidade de criar, mas também com a criação do planeta Terra, com a criação do planeta Terra que está dentro do universo. Então, esse item 8, ele comenta os destinados à glória. Então é assim: pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus. De fato, a criação foi submetida à vaidade, não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu. Então, esse capítulo está justamente falando para a gente ter respeito à criação, respeito ao planeta Terra, respeito aos reinos inferiores, né? Uma coisa que acontece, que começa a acontecer, interessante, no momento que eles começam a fazer o Evangelho no Lar, que eles começam a comentar a respeito da Epístola dos Romanos, os bovinos começam a se aproximar deles, onde eles estavam fazendo a céu aberto. As aves começam a chegar perto. Não só os pombos, as galinhas, enfim, as aves. Os animais começam a chegar perto. A vibração amorosa dos irmãos espirituais começa a atrair os animais. E eles começam a ficar muito mais tranquilos. Engraçado quando a gente faz evangelho no lar, e se você tem um animalzinho, você vê que às vezes ele senta, ele presta atenção, ele dorme, ele fica no seu colo, ele fica numa tranquilidade incrível. Que dirá então no campo? O André Luiz ele comenta que ele falava, mas ele sentia a voz leve e branda do vento, porque ele participava de todo essa consagração, à vida, né? Então, a gente descobre nesse capítulo
que a natureza merece respeito, ela merece ser bem tratada, ela merece que o homem cuide dela e não a destrua. Bom, no meio dessa natureza, a gente tem um elemento químico que faz toda a diferença, né? Que ele faz parte da nossa natureza, da natureza do mundo, que é o nitrogênio. E o Aniceto, ele começa a falar, né, quando ele vê esse ambiente que eles estão fazendo o evangelho no lar, ele começa justamente a falar do nitrogênio. E ele comenta uma coisa muito interessante, que se o homem ele pegasse 10 gramas desse nitrogênio e ele colocasse, ele respirasse, né, ele estaria já alimentado, por incrível que pareça. Ele estaria alimentado pelas forças atmosféricas, que nada mais é a natureza. Vocês viram que coisa interessante? Vocês viram como os animais se comunicam com a gente, tem um meio de comunicação? A gente fica falando tanto, né, da espiritualidade, da mediunidade, a gente conversar com os espíritos, né? Mas como é que a gente conversa com os animais? Como é que a gente conversa com a natureza em si? Justamente dessa maneira, pelo campo vibracional, pelo pensamento positivo, pela elevação, nossa elevação moral. Quanto mais a gente se eleva, mais o que está ao nosso lado ele vai melhorando, né? Aí eu quero saber de você. E aí, o que você acha desse evangelho rural? Você acha que realmente muda a natureza? Você acha que as coisas mudam mesmo? Pelos aspectos aí do livro. E o nitrogênio? Pelos aspectos aí do livro, né? Essa passagem linda, né? Que os animais, eles sentem o amor, a vibração amorosa. Quero saber de você, o que você achou disso? Vai, traz aí.